né? Não costumo fazer live por esse horário, tá? Mas como daqui a pouco eu não faço também live, né, na madrugada de sábado, então resolvi abrir essa live para a gente dar continuidade nas lives que estão sendo feitas todos os dias aqui no canal, que é a leitura da palavra de Deus, da Bíblia, né? Nós estamos aqui todos os dias lendo a Bíblia desde o começo, né? Procurando entender o que está escrito, refletindo sobre a palavra de Deus, né? Para que a gente venha de fato aí ter entendimento sobre a palavra do Senhor, tá bom? Então, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Em todas as lives, eu sempre respondo a todos aí, né, nos comentários. Se eu não responder, né, imediatamente, é porque eu estou aqui lendo ou falando o que eu entendi daquele capítulo da Bíblia, mas eu sempre respondo a todos, tá bom? Vou esperar um pouquinho aqui o pessoal chegar. Hoje nós vamos ler o capítulo 34 e o capítulo 35 do livro de Gênesis. Todas as outras lives, elas estão gravadas. Nós começamos a ler a Bíblia desde o começo, né? E nós estamos agora no capítulo 34. E eu te convido, né, a me acompanhar por aqui. É muito importante que a gente venha descobrir, né? A gente venha descobrir o que está escrito na Bíblia, né? Às vezes a gente fica aí nesse mundo, quebrando a cara, sem saber o que de fato, né, está escrito, né, na palavra de Deus. A gente aprende tantas coisas, né? A gente aprende a cozinhar, a gente aprende a comer, a gente aprende a falar e não aprende o que está escrito na palavra de Deus. E isso nos traz aí uma série de consequências, né? Muitas vezes estamos em situações se sentindo fraco, se sentindo fraca, não sabe como lidar, não sabe como conseguir lidar com situações, com coisas, e muitas coisas, né, estão escritas, aliás, tudo está escrito na palavra de Deus. Como lidar com essas coisas do mundo, porque esse mundo nós vamos ter, né, dificuldades, nós vamos ter provas, não é fácil. Esse mundo não é fácil, mas o objetivo aqui desse mundo é nos preparar para algo maior. Essa é a verdade. Nós estamos aqui procurando melhorar todos os dias, né? Trabalhar no nosso coração, Deus trabalhar no nosso coração. Para isso a gente precisa buscar pela palavra dele, para a gente melhorar como pessoa. E tudo isso aqui é meio que um treinamento para a vida eterna. Tudo isso aqui é passageiro. Muitas pessoas na internet, não falando mal dessas pessoas, eu acho que a palavra de Deus, ela tem que chegar de alguma maneira na vida das pessoas, né? O evangelho ele vai ser pregado pelo mundo. Então, de alguma maneira, as pessoas vão ouvir sobre a palavra de Deus. Seja ela acreditando que buscando a Deus, ela vai conseguir tudo o que ela quer, ou seja, enfim, de alguma maneira, por uma frase bonita, de algum jeito, a palavra de Deus vai chegar às pessoas. Mas a palavra de Deus, o intuito dela, né, o principal intuito dela é o quê? Que as pessoas venham conquistar a salvação, que a gente venha ser merecedor, né? Não merecedor, mas que Deus tenha misericórdia da gente, para a gente ter aí a vida eterna. E para isso a gente tem que aprender a viver melhor, a gente tem que reconhecer que Deus é Deus, que Jesus é o nosso Salvador. Nós precisamos acreditar nisso
e temos que procurar aí melhorar como pessoa. E em consequência disso, quando a gente vai fazendo isso, nós vamos aí descobrindo habilidades e vamos aí melhorando, né, como pessoa. A gente vai conseguindo viver mais pacífico, ser uma pessoa mais pacífica, sabe? Ter mais paz, ter mais equilíbrio. Tudo isso é muito importante e a gente consegue ter isso entendendo a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a gente não pode ler rápido, a gente não pode ler, vamos colocar assim, em lugares barulhentos, aonde vai tirar totalmente a nossa atenção, sabe? A palavra de Deus a gente tem que ler com calma, com espírito, buscar se concentrar e entender cada versículo, porque cada capítulo da Bíblia Deus fala com a gente. E muitas vezes a gente escuta só um versículo isolado e a gente acaba tendo um entendimento que de repente não era aquilo. Então é importante que a gente comece a ler desde o começo, para a gente entender toda a história, né? Aqui eu procuro falar da maneira mais simples, para que realmente eu não venha usar nada de difícil, de complicado, para que você saia daqui sem entender o que eu quis dizer, o que está escrito, né? Para a gente meditar sobre essas lições valiosas, tá bom? E vamos lá. Vamos começar a leitura. Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui. E quem ficar com alguma dúvida sobre o que está sendo passado aqui, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler, tá? Eu vou ler seu comentário, nós vamos meditar sobre a sua dúvida. Procure fazer perguntas que estejam relacionadas a isso que a gente vai ler, para que de fato a gente consiga entender o que, né, foi passado aqui nessa leitura, tá bom? E se você estiver aí com a sua Bíblia, abra ela, vamos ler juntos. E eu muitas vezes, gente, quando eu ia ler a Bíblia, eu não conseguia entender, né? Eu não conseguia entender o que estava escrito na Bíblia. Não conseguia, porque eu lia muito rápido. Então, algum versículo ou outro ficava na minha cabeça, mas eu não conseguia tirar uma lição daquele capítulo. E a verdade é que todos os capítulos, desde que eu estou lendo, né, aqui com vocês, todos os capítulos, eles têm alguma lição para a gente aprender, tá? Eu não estou aqui porque eu sou uma mulher perfeita, porque eu sou uma pessoa sem pecado, ou porque eu sou uma pessoa muito inteligente. Não, gente, eu tô aqui pela misericórdia de Deus. Eu tô aqui aprendendo, assim como vocês, né? Nesse mundo, gente, nós somos, sabe, nós somos tão frágeis, né? Tem pessoas que às vezes querem se sentir melhores do que as outras, né? Às vezes gostam de criticar. Eu não tô aqui para criticar ninguém. Eu sei que vão ter pessoas que vão me criticar, mas fazer o quê? Desde que o mundo é mundo, isso vem acontecendo, infelizmente. Eu estou aqui simplesmente para ler a palavra de Deus, tá? E mostrar, né, o que de fato Deus deixou de ensinamento, de lição, né? Tem muitas pessoas, é uma responsabilidade muito grande ler a Bíblia, né, para as pessoas, porque nós não podemos mudar o que está escrito. Eu não posso chegar aqui e ficar falando palavras bonitas para vocês gostarem de mim, sabe? Para mim me beneficiar de alguma coisa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar para vocês o que está escrito aqui na Bíblia, né? Eu tenho que falar o que está escrito. Deus, ele pode fazer uma coisa maravilhosa na nossa vida? Pode, ele é Deus, ele é bom, ele é nosso Pai. Só que
a gente tem que levar o que está escrito aqui. Quais são as lições que tá, né, no capítulo que a gente vai ler? É sobre isso que eu tenho que passar aqui. Eu não posso também, por exemplo, não gostar de uma coisa que as pessoas fazem e Deus não fala que é pecado e eu ficar falando que é pecado, por exemplo. Eu não posso usar a palavra de Deus para me beneficiar ou para punir ninguém de nada. Só que não adianta eu falar só o que é bonito e nem só o que é feio. A gente tem que falar a verdade que está escrita aqui. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu entendo que isso é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre oro, eu sempre peço muita ajuda de Deus para que Ele me ajude a conduzir, né, essas lives, porque eu de fato quero passar o que está escrito, tá bom? A gente vê tanta barbaridade, principalmente agora na era da internet, que, nossa, a gente fica assim. A gente vê tantas pessoas falando tantas coisas que as pessoas têm que fazer ou que elas não têm que fazer, sendo que muitas vezes nem tá na palavra de Deus. E o principal, as pessoas esquecem de falar. Eu não sei se é porque elas fazem isso para se beneficiar, eu não sei se elas fazem isso porque é uma coisa que elas não queriam que as outras pessoas fizessem. Eu não sei qual que é a das pessoas, né? Acho que cada pessoa tem ali o seu intuito, mas a verdade é que nós temos que levar a palavra de Deus no foco principal, que é o foco da salvação, né? Tem muitas pessoas também que desviam isso, fala que todo mundo vai ser salvo, que é pela graça, e não é assim, né? O nosso comportamento, ele vai sim nos influenciar para nossa salvação. Claro que não é só pelas nossas obras, porque por mais que a gente faça coisas boas, nós sempre vamos ter defeitos. Nós somos a humanidade. Nós não somos perfeitos. Nós não somos Deus. Então a gente tem que procurar melhorar como pessoa, entender a palavra de Deus e levar essa palavra para mais pessoas, para que mais pessoas tenham também a salvação. O objetivo da Bíblia, né? Deus deixou a Bíblia para isso, né? Para a gente crer em Deus, para a gente crer em Jesus, para a gente ser obediente a Deus, né? Porque Deus, ele é bom, ele é santo, mas ele também é o quê? Justiça, né? Então, eu vou dar aqui uma boa noite para todo mundo que está colocando o nome aqui. Porque de fato, gente, eu sempre respondo vocês, tá bom? Só às vezes quando eu tô lendo aqui, né? E aí eu não consigo responder de imediato. Ó, boa noite a todos que estão dando boa noite. Eu sou casada, tá, gente? Eu sou muito bem casada, eu tenho minha família. Oi a todos que estão chegando. Glória a Deus. Boa noite, vou te seguir. Você me segue também, diz o Misael. Misael, olha só, eu acompanho muitas pessoas aqui no YouTube, só que eu acompanho, né, quando né, o YouTube me indica alguém, ou quando eu vejo assim, eu na live eu não consigo nem ver o seu canal aqui. Mas, por exemplo, assim, o canal da pessoa é uma pessoa assim que tem algumas coisas ali que eu acho legal no canal dela. Eu acompanho sim o canal da pessoa. E a minha orientação aqui, gente, eu vou ficar muito feliz se vocês me acompanharem aqui pelo canal. Só que vocês têm que me acompanhar por aqui se vocês realmente gostar da live, vocês sentirem que essa live agregou coisas boas aí na vida de vocês, conhecimento. Ninguém aqui precisa me seguir só para me ajudar. Claro que eu quero muito crescer o canal, só que as pessoas têm que me acompanhar por aqui se de fato elas gostarem do conteúdo que eu estou trazendo, né? Então, o Misael, eu não vou seguir você aqui agora porque eu não consigo ver o seu canal agora, mas se o YouTube me recomendar, o seu conteúdo eu me identificar, eu com certeza vou te acompanhar sim, né? Eu espero que aqui
Deus coloque as pessoas certas para me acompanhar aqui nessa jornada no YouTube, pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus e que eu possa agregar valor na vida de vocês, tá bom? Claro que quando vocês me ajudam, né? Ajuda é ajuda, eu vou ser ajudada, mas o foco principal daqui desse canal, neste momento principalmente, é levar a palavra de Deus para as pessoas. Eu quero que pessoas que Deus coloque, que venha de alguma maneira e que essas pessoas realmente se inscrevam e acompanhem as lives, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Quando a gente vive sem a palavra de Deus, a gente vive muito perdido, né? E somos falhos. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, né? Jesus, ele teve que orar muito quando ele veio aqui para esse mundo. A Bíblia fala que Jesus, ele orou tanto que o suor dele era sangue, sabe? De tanto, ele orou muito, muito mesmo. Então, assim, aqui nesse mundo, a importância da gente orar, da gente se apegar à palavra de Deus, sabe, de conversar com Deus é muito importante mesmo. Então, que esse canal venha a ser um ponto de luz para que você venha amadurecer a sua fé, que você venha se aproximar mais de Deus, porque esse mundo aqui não é fácil, as coisas não são fáceis. Então, a gente precisa buscar a Deus, tá bom? Isso que você faz é um ótimo trabalho para ajudar a vida das pessoas. Amém. Eu me sinto muito feliz, muito honrada com isso, né? Eu sinto que eu estou cumprindo o meu propósito aqui nesse mundo, né? É muito importante quando a gente pode ajudar as pessoas. Muitas pessoas não precisam de ajuda necessariamente financeira. Às vezes a pessoa ela precisa do quê? De uma palavra, ela precisa de uma direção. E eu me sinto muito feliz de saber que com esse canal eu estou conseguindo proporcionar isso a vidas, às pessoas, porque automaticamente eu também estou me beneficiando disso. Eu tenho sentido Deus mais próximo de mim, eu tenho entendido melhor a palavra dele, e isso é uma bênção para mim também. Entender que tudo se resume em o mandamento: ame a Deus e os seus semelhantes como a si mesmo. Sim, Jesus falou isso, né? Para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E isso é muito importante. Quando a gente começa a praticar isso, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se tornar também pessoas melhores, né? Então, quem é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir? Gente, o coisa ruim, ele tá aqui nesse mundo atentando as pessoas, sabia? Atentando a pecar, atentando a errar. Ele tá aqui nesse mundo. Você é querido e amado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu já vim aqui na sua live, já tem acho umas 2 semanas. Isso, acompanhe as lives por aqui, estão ficando todas gravadinhas, tá bom? E nós estamos aí no começo da nossa jornada de leitura do comecinho da Bíblia. Nós estamos no primeiro livro, então ainda dá tempo você voltar e assistir desde o primeiro capítulo. E você vai começar a ver que Deus, ele fala com a gente, ele nos dá preciosas lições desde o comecinho da Bíblia, gente. Não é só uma história de duas pessoas, de Adão e Eva, de uma serpente, de uma arca de Noé, não. Cada capítulo tem um ensinamento maravilhoso e que fala até hoje com a gente. Esses ensinamentos, eles falam com a gente. Não é uma coisa que porque aconteceu há muito tempo atrás. Não, a Bíblia ela fala.
ela fala com a gente, ela nos orienta, ela nos mostra como que temos que viver, a maneira, a postura, o jeito, ela nos mostra tudo isso. Muitas pessoas, inclusive eu, gente, inclusive eu, há um tempo atrás, eu achava que só Provérbios era um livro que a gente poderia levar para a nossa vida. Os ensinamentos de Provérbios. Eu até coloquei o livro aqui de Provérbios antes de começar a ler a Bíblia desde o começo. Eu achava, porque eu já tinha lido grande parte da Bíblia, mas eu não lia com calma. Eu lia muito rápido. Então, muitas coisas passavam o quê? Despercebido por mim. E eu era tola, eu acreditava que só Provérbios iria falar comigo ou com você, que só Provérbios era um livro mais atual. E não, a Bíblia toda, mesmo sendo um livro milenar, a Bíblia toda é atualizada para falar com o ser humano, até hoje. Não tem um capítulo que eu li meditando com calma que eu não tirei lições. Então a Bíblia, ela é um livro muito atual. Ela não conta apenas histórias de pessoas antigas. Ela nos dá lições para levar para a vida toda, tá bom? Boa noite. Você é pastora? Não, eu não sou pastora. Eu sou uma discípula de Jesus. Eu sou alguém que estou aprendendo com Jesus. Eu sou alguém que está levando o que está aprendendo também para as pessoas, tá bom? Mas eu não sou pastora. Boa noite, verdade. A gente é salvo pela graça, mas temos que obedecer a palavra de Deus. E quem não aceitar Jesus não vai ser salvo. Isso mesmo. Nós somos salvos pela graça porque, vamos supor, eu descubro que uma coisa que eu estava fazendo era pecado. Aí eu paro de fazer. Só que eu sou humana. Eu vou pecar de outras maneiras, às vezes até sem saber, às vezes num pensamento, num olhar, num comportamento. Então, eu sou muito falha. Então, só Deus para ter misericórdia de mim, de você. Só que a gente tem que procurar fazer, descobrir o que é pecado, não pecar e procurar melhorar todos os dias. Agora, mesmo a gente procurando fazer tudo certinho, não adianta a gente ficar se gabando e achando que é pelo nosso comportamento, é porque somos pessoas incríveis, porque não, nós somos falhos. Mesmo lutando, né, para ser bom, lutando para melhorar, só Deus é perfeito. Só Deus. Então nós somos salvos pela graça de Deus, né? Boa noite. A senhora é muito comunicativa, que bom. Eu espero que vocês consigam entender direitinho o que eu quero passar aqui para vocês. Um novo inscrito, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. O importante é a palavra de Deus na nossa vida, isso mesmo. Será que Deus vai falar comigo através de mim? Claro que vai sim. Nós vamos começar aqui a ler, tá bom? A senhora é um vaso amado por Deus, que bom. Eu estava vendo uma live, uma mulher estava orando pelo bebê reborn, isso é normal? Não, às vezes ela estava querendo, não sei o que ela estava, é bom não falar não o que eu acho que ela estava querendo, né, gente? Eu acho que Deus fala de diversas formas que as pessoas te tratam. Peço oração por causa judicial. Gente, todo mundo que quiser oração, o Vitor tá pedindo oração. Eu vou colocar seu nome aqui, tá bom? Deus é tudo na minha vida, de todos. Eu sou da Bahia, seja muito bem-vindo. A palavra de Deus é como um mapa que vai nos levar ao lugar secreto, isso mesmo.
Glória a Deus. Então, eu coloquei aqui o nome do Vitor. E se você quiser oração, coloca seu nome, tá bom? Que eu estarei orando por você. Todos os dias, quando eu encerro a live, eu oro. Eu oro pelas pessoas que entrou aqui na live e eu vou orar por todos. E vamos começar, tá bom? Gênesis 34. Eu vou ler aqui na versão NVT e depois eu volto aqui para ler os comentários de vocês, tá bom? Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra de Siquém era filho de Ramor, o heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou, mas depois se apaixonou por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse ao seu pai Amor: Consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha, mas como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar a questão com Jacó. Neste meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo. Assim que souberam o que havia acontecido, ficaram abalados e furiosos porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Hamor fez um pedido a Jacó e a seus filhos. Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permita que ela case com ele. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para os nossos filhos e nós entregamos nossas filhas para os seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio. A terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então o próprio Siquém falou ao pai e ao irmão de Diná: Por favor, sejam bondosos comigo e deixe que eu me case com ela, implorou. E eu lhes darei o que pedirem, seja qual for o dote, o presente, o que pedirem eu pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Hamor, uma vez que Siquém tinha violentado Diná, irmã deles. Disseram: Não podemos permitir uma coisa dessa, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Para quem não acompanhou, gente, circuncidado, eles cortavam uma pelinha do órgão masculino, né? Que era um pedido de Deus, era uma aliança de Deus com o povo. E eles tinham que fazer isso. Porém, temos uma solução. Se todos os homens de seu povo forem circuncidados, como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Veremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos a nossa irmã e iremos embora. Hamor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinha pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros da sua família e foi com seu pai Hamor apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses homens são os nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nessa terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas, mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco se todos os nossos homens forem circuncidados, como eles são. Se o fizerem, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nossos. Aceitamos as condições deles e deixamos que se estabeleçam entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com o Amor, esse quem? E todos os homens da cidade foram circuncidados.
3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então massacraram todos os homens de lá e mataram Amor e o seu filho Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois, os jumentos, tudo o que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Dentro de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês arruinaram minha vida, serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e fariseus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: Por um acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como uma prostituta? Então, gente, este é o capítulo de Gênesis número 34. E agora, eu vou aqui com vocês, né, fazer um resuminho. Todos os dias, antes de eu ler a palavra aqui com vocês, eu leio, né, primeiro sozinha e eu anoto tudo o que eu entendi sobre esse capítulo, tá? Então, vamos lá. As consequências, né, e más escolhas. Aqui a Bíblia fala, ela começa a falar que Diná, ela saiu ao encontro de amigas. Jacó, ele era um homem que ele tinha um relacionamento com Deus. Então aqui a Bíblia mostra, né, pra gente que mesmo que a gente tenha um relacionamento com Deus, nós temos que ter o quê? Sabedoria, discernimento, orientar a nossa família pelo melhor caminho, né? Os nossos filhos, porque mesmo a gente tendo um relacionamento com Deus, isso não nos priva de passar por dificuldades, por enganos, de acontecer coisas ruins na nossa vida, porque o mal está aqui nesse mundo. O mal está aqui nesse mundo. Então ela foi apenas o quê? Encontrar com colegas, amigas dela. E aconteceu tudo isso com ela, mesmo ela sendo filha de um homem que tinha um relacionamento com Deus. Então isso mostra também que não é porque a gente tem um relacionamento com Deus que toda a nossa família vai estar o quê? Blindada. Nós temos o quê? Que orar, vigiar. Nós estamos nesse mundo expostos a maldades, né? O ato do moço que, né, fez aquilo com a filha de Jacó foi um ato muito feio, muito pecaminoso, muito dolorido para aquela moça Diná. Foi um ato muito horrível, mas como violência só gera violência, né? Isso mostra também que os filhos de Jacó, eles estavam indo talvez por um lugar diferente do pai, né? Eles não tinham aquela calmaria que nós vimos que Jacó teve para lidar com o seu irmão, né, por exemplo, ou para lidar com o seu sogro, que nós vimos no capítulo anterior. Jacó foi o quê? Calmo, foi pacífico, ele conversou. Agora, já os filhos não. Os filhos quiseram, né, fazer uma violência, né, em cima de uma outra violência. Então, quando a gente age sem pensar, sem consultar a Deus, violência só gera o quê? Violência. A Bíblia, ela não aponta que eles conversaram com Deus primeiro. Eles não pediram a orientação de Deus primeiro sobre aquilo que tinha acontecido.
Eles simplesmente, com a cabeça quente, já tramaram ali um plano. Eles mentiram, enganaram, eles disseram que iam concordar com aquilo. Os homens se circuncidaram e, no momento de dor, de fraqueza, eles atacaram não só o moço que violentou a irmã deles, mas todos os moços. Então, muitas vezes, nós devemos muito pensar nas nossas atitudes, porque aqui mostra a história de um homem que pecou, que foi o homem que violentou Diná. Ele fez o pecado, mas todos os homens da família dele, todos os homens daquela cidade, pagaram por aquele pecado. Então, é muito importante a gente ter essa responsabilidade. Muitas vezes, por um comportamento nosso, uma coisa que a gente faz, a gente pode prejudicar toda a nossa família, né? Então, por um comportamento errado daquele moço, toda a família se deu mal, né? Todo mundo pagou. E os filhos de Jacó também foram, né, pessoas que pecaram, erraram, né? Agiram com violência. Dá para ver que o comportamento, né? O comportamento deles não era como o de Jacó. Jacó, ele iria pensar, não, mas eu vou arrumar confusão com a cidade inteira. Deixa eu ver aqui a melhor forma de eu resolver isso. Eles não pensaram nisso, eles arquitetaram, eles mentiram que iriam entrar num acordo e não entraram nesse acordo, né? Então aqui já mostra que os filhos de Jacó, eles tinham, né, uma personalidade, uma experiência, uma comunicação diferente com Deus do que o que Jacó, né, tinha. E esse capítulo ele mostra, né? A gente vê tanta violência nesse capítulo, a importância, né? Da gente ter o que? Orientação de Deus, comunhão com Deus, né? A gente vê que a família de Jacó, ela tá bem, parece que ela não busca Deus, né? A Bíblia não fala que eles oravam, que eles conversavam com Deus, nada disso. E, bom, é isso que eu entendi sobre esse capítulo. Não devemos agir sem pensar, no calor da emoção, no calor, né, da raiva, agir com vingança, agir no pecado, porque os filhos de Jacó também pecaram. Aqui também me mostrou que devemos ser o quê? Vigiar também em relação aos nossos filhos, né? Aquela menina, ela foi passear sozinha, né? Então, assim, não fala a idade que ela tinha, mas nós devemos ser o quê? Prudentes com os nossos filhos, prestar atenção aonde eles vão, com quem vão, aonde vão, o horário que vão. Se possível, não deixar ficar andando sozinhos, né, na rua. Então, a Bíblia, ela já mostra esse tipo de violência há muito tempo atrás. Não é de hoje que acontece isso. Então, temos que vigiar com os nossos filhos, temos que tomar cuidado com os nossos filhos. O mundo ele é muito perigoso, né? E precisamos, acima de tudo, agir sobre a orientação do Deus divino, do nosso Deus. A gente não pode ficar agindo aí com cabeça quente. Aconteceu uma coisa ruim, você tá ali conversando com a pessoa, você nem contou até 10 e você já está tomando atitudes, né? A gente tem que se controlar, às vezes por causa de uma pessoa, às vezes por causa de você, sua família inteira pode se dar mal por uma atitude sua. Então nós temos que vigiar, né? Temos que ser prudentes, temos que tomar cuidado de fato, né? Vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Deixa eu ver aqui onde eu parei de ler.
Deus te abençoe. Eu sou do estado da Bahia. Sou ateu e minha esposa é cristã. Ultimamente ela anda meio chateada porque está perdendo os cultos por causa do trabalho. Alguma dica para me ajudar ela? Olha, ela pode ler a Bíblia, né? Estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias. Nós temos esse passe livre com Deus, né? De orar, fechar a porta do nosso quarto e orar. A palavra ela nos ensina, nos consola, meditar diariamente. Você, para incentivá-la, lê com ela a Bíblia também e procurar os dois entender aquele capítulo que vocês estão lendo, refletindo, né? Eloí também pede oração. Eu vou colocar aqui seu nome. Eloy, acho que é Eloy, né? Eloy. Lourival tá pedindo oração pela vida espiritual, pela minha saúde, minha libertação, de tudo que tem defeito, ninguém é perfeito, eu sou da Bahia também, tem bastante gente da Bahia, que legal. Deus te abençoe poderosamente, amém. Sim, o Tiago falou assim, nossa, nunca tinha escutado essa, os caras matou todo mundo. Isso que aconteceu, a Bíblia, gente, é como eu falei, ela não é um livro que é antigo e que não fala com a gente. Ela não é um livro que naquela época não acontecia coisas que acontecem hoje em dia. A Bíblia, ela, Deus, ele é tão inteligente, né? Deus é tão tudo, que a Bíblia, ela foi o que? Escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Então, Deus, ele deixou um guia prático de coisas que acontecem nos dias de hoje. Hoje em dia você liga o jornal, o que que você vê? Muita violência. Você vê muita violência, você vê coisas barbaridades. Então Deus, ele já deixa alerta que, olha, cuidado. Um erro que você pode ter, que você pode fazer, você pode prejudicar a sua família. E acontece ou não? Isso. Acontece, gente. Acontece, às vezes por causa de um erro de uma pessoa, uma família inteira paga. Então, isso é uma coisa, não é, nossa, isso nunca aconteceu no mundo. Não. Isso aconteceu há muito tempo atrás e Deus deixou o quê? Registrado para as pessoas irem melhorando e não acontecer de novo. Mas infelizmente o ser humano, de vez ele pegar isso como lição e mudar para que isso não aconteça, não. O ser humano vem cometendo erros milenares. Coisas que aconteceu há milênios atrás, o ser humano ele vem repetindo. Não existiu só aquele homem que fez aquele pecado com aquela menina, de pegar a menina à força, não existiu só ele. Tantos outros homens que a gente vê até os dias de hoje fazendo isso e pagando por isso, né? De alguma forma que nesse mundo paga. E depois, quando morre, paga também. Mas a gente vê tanta maldade que não é, Deus ele deixou isso escrito, não é à toa. A Bíblia, ela não é uma linda, como que eu posso, não é que ela não é, ela é sim linda e maravilhosa, mas eu digo assim, ela não tem só histórias com frases melódicas que vai acalmar seu coração.
A Bíblia, ela tem ensinamentos, guias práticos para as pessoas levarem para os dias de hoje. Claro, talvez você jamais iria fazer uma coisa dessa, mas tem pessoas que fazem. A gente liga o jornal, a gente vê, tem gente fazendo essas atrocidades até hoje, né? Então, Deus, ele tenta, gente, ele tenta orientar a humanidade de todas as maneiras. Ele deixou a Bíblia como instrução, mas infelizmente a humanidade ela vem errando os mesmos erros. Claro que tem muitas pessoas também que erram, depois descobrem, se arrependem e vão buscar a Deus, mas tem muitas pessoas que andam no erro e que não procura mudar, não procura aprender e não procura estudar o guia prático que Deus deixou. Não foi à toa que ele deixou essas palavras, essas histórias. Não foi à toa. É um alerta à humanidade, né? É um alerta que se você fizer uma coisa errada, você pode prejudicar a sua família toda. É um alerta que se você deixar sua filha sair sozinha, pode acontecer isso com ela também. É um alerta que antes de tomar decisões importantes, devemos orar, devemos conversar com Deus. Então, quantas coisas valiosas que aprendemos com um capítulo, né? Um capítulo que Deus, ele fala com o ser humano. Deus, ele fala. Deus, ele mostra, né? Ele conversa, ele orienta, ele consola. Nós temos que pedir a orientação de Deus. E como fazemos isso? Orando, aprendendo a nos comunicar com Ele, a fazer a vontade dEle, né? A se aproximar dEle, a renunciar o pecado. Sim, mataram gente até que não tinha nada a ver com o ocorrido, exatamente. E hoje em dia, quantas pessoas não são mortas injustamente? Deus, ele não foi Deus que mandou essas pessoas fazerem isso. Não foi Deus. Deus, ele já deixa escrito aqui para que as pessoas não venham fazer. Só que mesmo assim, tem pessoas que não conseguem aprender ou que nunca tiveram, de repente, essa informação. Não tiveram essa informação, não sabem, né? Então, esse mundo ele é injusto pela maldade do ser humano, não por Deus. Deus, ele quer nos salvar. Ele deixou aqui, ó, escrito o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer para dar certo a salvação. Porque nós já estamos expostos o quê? À morte. Deus, para salvar a humanidade, ele fez o sacrifício perfeito com Jesus. Só que a gente precisa crer nele. Nós precisamos renunciar ao pecado. Precisamos amolecer nosso coração, ter um coração aquebrantado. Deus tem tentado muito. Só que a humanidade, ela faz muita confusão, né? Isso acontece desde antes de Cristo, exatamente. O próprio Deus veio a esse mundo e sofreu as consequências de lidar nesse mundo com a maldade e com o ser humano, que deixa o coração ser apossado pela maldade desse mundo. Boa noite. Boa noite. Tem uma pessoa que falou assim: crente com esse batom gritando, Deus é mais.
Gente, na Bíblia não fala nenhum versículo sobre a mulher usar um batom. Não fala. E isso às vezes até afasta, né? Mulheres. Às vezes tem uma mulher que gosta de se arrumar, gosta de se maquiar. Às vezes até afasta a mulher de buscar, né, a Deus, a palavra, pelo preconceito de algumas pessoas. Quem assistir aqui live minha, vai ver que tem live minha que eu nem tô de batom, ou tô com outra cor de batom que não é tão gritante como você disse, né, que é esse batom. Gente, eu não posso ser uma pessoa apegada ao meu batom. Ai, eu só vou fazer live se meu batom estiver gritando, se eu tiver com aquele batom. Aí sim, eu estaria colocando o meu batom acima de. Eu só vou sair na rua se eu tiver com batom, sabe? Eu não posso colocar uma vaidade ou qualquer outra coisa acima de Deus, sabe? Agora não tem. Gente, você que é mulher, não tem problema você usar batom. Tem muitas pessoas que criticam, sabe? O que Deus quer da gente, o que ele verdadeiramente ele quer é o nosso coração, são as nossas intenções, sabe? Se eu estivesse aqui seduzindo pessoas ao pecado, se eu estivesse pecando aqui dessa forma, mas não. Eu tô aqui falando da palavra de Deus. Agora, quem presta quem de repente presta atenção e julga assim, aonde está seu coração ao julgar dessa maneira? Ou ao olhar o batom de uma mulher, ou o jeito que você olha para uma mulher, aonde está seu coração? Porque aí sim a Bíblia diz sobre pecado, né? Agora não é errado uma mulher passar um batom, uma mulher pentear o cabelo, ela cortar um cabelo, ou ela pintar um cabelo. A gente não pode ser doente por isso, sabe? Um vício disso, doente por isso, levar a beleza em primeiro lugar, se arrumar em primeiro lugar. Agora você se cuidar, não tem problema usar um batom, sabe? E eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sou o que está escrito na palavra. Se eu tivesse visto que passar batom é pecado, é errado, eu certamente não passaria batom. Mas Deus não fala isso. Deus não fala, a gente não pode ter uma vaidade, né? Mas você se cuidar assim não tem problema, gente. Isso é coisa de pessoas que gostam de julgar as pessoas. Isso às vezes é uma responsabilidade muito grande o que vocês estão fazendo, porque vocês podem às vezes afastar mulheres de buscar a Deus por causa do preconceito de vocês. E quem leva a palavra de Deus para as pessoas, eu não posso, por exemplo, chegar aqui, vamos supor, eu não gosto que homens joguem videogame, um exemplo. Eu não posso chegar aqui e falar, ou eu não gosto que homens assista, vai, futebol. Eu não posso chegar aqui e falar, ei, você que é homem, você fica assistindo futebol, você fica jogando videogame. Gente, você não pode ter vício, você não pode ter maldade sobre aquela coisa que você está fazendo. Claro que se você joga, por exemplo, um jogo agressivo, que você fica falando palavrão, claro que isso faz mal. Isso não pode. Mas a gente não pode ter vício, agora a gente não pode inventar coisas que não está escrito na palavra de Deus. A gente não pode, por exemplo, ter um hobby e não, eu não vou ler a Bíblia aqui não, porque eu tenho que fazer meu hobby, eu tenho que ser feliz. Não, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gente tem que primeiro o quê? Buscar a Deus sobre todas as coisas, né? Agora eu não deixo de buscar a Deus, de falar de Deus, de amar ao próximo, porque eu uso um batom. Agora eu tenho um vício que faz eu deixar de buscar Deus por causa de um vício. Só de ser vício já não é, né, de Deus, já não é bom. Agora, não faz sentido isso. É perigoso a gente colocar coisas, falar, né, que tá na Bíblia, ou ter preconceito com as pessoas, ficar julgando as pessoas de coisas que não estão na palavra de Deus. Tem gente que tá afastando as pessoas de Deus por causa dos julgamentos.
Mas ai deles quando Jesus voltar. As pessoas não podem viver na prática do pecado. Mas um batom é proibido aonde na Bíblia? Não é proibido, gente. Não é. Se eu tivesse aqui fazendo caras e bocas, seduzindo as pessoas, aí, né, até que ainda vai. Agora, passar um batom, não tem nada a ver isso, gente. Seu batom tá ótimo. Eu sou ateu, mas sei que se Deus existir, ele vai estar olhando para sua alma, não para o seu batom. Exatamente. Vamos supor assim que eu penso assim, não, eu vou passar um batom, eu vou ficar bem sexy, coisa que eu não estou, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu vou seduzir as pessoas, eu vou chamar elas para elas ficar se inscrevendo no meu canal, ficar mandando pix porque eu quero seduzir aquelas pessoas que estão ali. Aí eu teria uma intenção no meu coração. Aí sim seria um pecado. Agora, eu passar um batom, porque eu gosto de passar um batom, eu isso é pecado? Claro que não. Agora, qual que é a intenção? Por que que eu passei esse batom? Isso sim seria importante, né? E eu não tô aqui fazendo isso, eu não tô aqui seduzindo ninguém, eu nem quero seduzir ninguém, eu sou muito bem casada, né? Então eu tô aqui para falar da palavra de Deus. Tô aqui para falar de Deus. Batom, gente, eu uso aqui no YouTube, eu uso dentro da minha casa, eu uso na rua, às vezes eu não uso, às vezes eu uso um tom mais claro. Então, meu coração não está apegado a um batom e nem tenho ele como arma para fazer alguma coisa contra alguém. Não. Então, não tem nada a ver isso, gente. Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Exatamente. Deus não está na aparência, e sim no coração. Deus se agrada das coisas belas, porque tudo que é belo vem de Deus. Pernas cabeludas, cabelo sem pintar, não são essas coisas que aproxima de Deus. Exatamente. E Deus, ele fala para a gente cuidar do do templo, porque o templo, que é o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, a gente não pode, né, ser extremamente vaidosa, né, a ponto de tudo, mas nós temos sim que nos cuidar, nós temos que ter zelo, né, com a gente. A gente não precisa andar que nem, sei lá, não pentear o cabelo, não cortar o cabelo, não cortar a unha, não pintar a unha, só porque acredita em Deus. Não é isso que Deus quer. Porque se fosse isso que Deus quer, ele teria deixado aqui na palavra dele. Tem muitos homens que são machistas. Tem muitos homens que vão para uma igreja, ele se arruma, ele coloca a terno, ele corta o cabelo, e a mulher não pode se depilar, não pode pintar o cabelo, a mulher não pode passar uma maquiagem. Então, gente, eu não sei quem inventou isso, mas não está escrito na Bíblia isso. Eu já procurei, por eu gostar, né, de pentear meu cabelo, de pintar meu cabelo, de passar a maquiagem. Claro, não muito em excesso. Já aconteceu sim de eu me maquiar com excesso, já quando às vezes eu não sabia me maquiava errado, mas não porque eu queria aquele excesso, sabe? É normal as pessoas errar. Mas assim, isso é uma doutrina humana. A humanidade ela vem fazendo a maior confusão no mundo desde o começo, com coisas que Deus não falou. Deus ele quer que você seja uma boa pessoa, que você ajude o próximo, que você se desvie do pecado. Quando você errar, você se arrepende e você não peque mais. É isso que Deus quer de você. Deus ele quer que você reconheça que é só com ele que você vai conseguir viver mais em paz, ter mais força. O próprio Jesus, quando veio para esse mundo, ele orou muito. Ele orou muito, por quê? Porque ele estava se sentindo angustiado, triste, ele estava ali perto do momento de ser sacrificado naquela cruz. E ele orou muito, e não só nesse momento, ele sempre estava conversando com Deus.
É isso que Deus quer a nossa dependência, porque somos dependentes dele. Nesse livro mesmo que nós estamos lendo aqui de Jacó, Jacó, ele conversou tanto com Deus que ele ficou com a coxa dele deslocada, machucada. Ele sentia medo aí ao encontro de Esaú, seu irmão, que ele pegou lá a bênção, que ele enganou o pai dele para pegar a bênção. E Deus disse que seria com ele, mas ele sentiu o quê? Medo. Por quê? Porque ele era humano. Então Deus quer, a gente precisa orar todos os dias, a gente precisa entregar as coisas na mão de Deus, buscar por sabedoria, estratégias. Deus quer o nosso coração. Claro que eu não vou ficar andando aqui toda vulgar, né, me mostrando para vocês só porque eu tenho livre-arbítrio. Não. Eu tenho que ter o quê? Prudência. Eu tenho que ter consciência também, até onde eu posso chegar com aquilo, com aquele comportamento, com aquela roupa, né? Eu tenho que ter o quê? Bom senso, né? E tudo isso, gente, vem de Deus. A gente tem que ir buscando as coisas de Deus. Você está fazendo uma coisa, Deus está te acusando, está em excesso o que você está fazendo, está prejudicando alguém, você está desrespeitando alguém com o que você está fazendo, né? Então tem tudo isso, né? Você está contaminando o seu corpo com o que você está fazendo. Então tem tudo isso, gente. Vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês e nós vamos ler mais um capítulo, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Irmã, tem pessoas que quer cuidar da saúde e vai para academia com roupas não muito legais. Aí fala que tá cuidando do corpo. Quando começa com vaidade, aí já é errado. Eu vejo assim. Só que a gente tem que ver os nossos erros, os nossos pecados. A gente não tem que ficar olhando para a vida da irmã que vai para academia daquele jeito. Às vezes aquela pessoa não lê a Bíblia, ela não conhece nada. Aí só porque você lê a Bíblia ou você vai para a igreja, você vai ficar julgando ela por causa daquela roupa, você vai afastar ela mais ainda de Deus. Então, não é assim que a gente tem que se comportar. A gente não tem que julgar a pessoa pelaquela aparência. Não olhe para aquela pessoa. Pronto. Não julgue ela, porque você já é cheio de pecados. Você com certeza peca, porque nós não somos perfeitos. Então você tem que olhar para você. Agora, se essa pessoa é sua esposa e você vê que ela tá ficando indo muito sexy de repente para academia, você tem que conversar com ela, que você não está se sentindo bem, que ela tá chamando muita atenção, porque ela tá, né, se mostrando, talvez, e buscar em Deus uma maneira de você conversar com ela, porque afinal de contas ela é sua esposa, né? Agora, se a pessoa não é sua esposa, você não pode ficar julgando essa pessoa, olhando ela com os maus olhos, ou maltratando ela pela maneira que ela tá vestida. Deus não quer que as pessoas sejam assim. Você já viu aquela história do bom samaritano? Nós temos que amar o próximo. Claro, você não precisa ficar perto daquela pessoa, conversando com ela, ela tá com a roupa ali, de repente vulgar. Você não precisa, né, ficar ali conversando com ela. Mas você não pode maltratar ela, julgar ela, falar mal dela para os outros. Agora, se ela for sua mulher e ela estiver se vestindo de maneira imprópria, aí sim você tem que conversar com ela, pedir sabedoria para Deus e conversar com ela. Até porque é até perigoso uma mulher ficar andando, né, vulgar na rua. É até perigoso. Temos que ser prudentes, temos que ser também discretos. Não tem por que a pessoa ficar se mostrando, né? Minha mulher se sentia muito culpada por querer se cuidar, achava que é pecado. Demorei muito para ajudar ela a desenvolver senso crítico.
Exatamente, a mulher, olha, gente, a mulher, ela tem que se cuidar. Ela tem que se cuidar, ao meu ver. O homem, ele é muito visual, né? O homem, ele é muito visual. A mulher nem tanto. Agora o homem, ele é muito visual. Imagina, a mulher não se arruma, não se depila, não arruma o cabelo, não passa nem uma coisinha fraquinha no rosto, às vezes para tampar alguma imperfeiçãozinha. A mulher, ela tem que se cuidar, sim. A mulher, ela tem que se cuidar. Quando Abraão pediu para o seu servo ir buscar uma esposa para o filho dele, ele levou vestidos bonitos para ela vestir, ele levou bracelete, que era joia, joia para o nariz dela. Então, se fosse errado a mulher se arrumar, ficar bonita, Deus iria falar: não, pode parar com tudo isso aí. Não é para ela se arrumar, não, porque ela é mulher e ela não pode chamar, ela não pode ficar bonita. Deus ia fazer isso. E Deus não fez isso, muito pelo contrário, a Bíblia mostra, né? A Bíblia mostra que a mulher, para ela ficar bonita, para ela ficar com a roupa legal, uma joia legal. Então, não tem isso na Bíblia, gente, que não pode se arrumar. Você não pode ter excesso de vaidade. Você não pode colocar isso em primeiro lugar na sua vida, sabe? Não, em primeiro lugar tem que ser a Deus. Mas você tem que amar o próximo, você tem que se cuidar. Você se ama, você se cuida. É muito triste ver uma mulher nessa situação achando que é pecado, sendo que isso quem inventou foi o homem. Deus não deixou escrito isso aqui. Um dia eu comecei a ver um vídeo, achei interessante a capa do vídeo, e estava escrito assim no vídeo: mulher que teve um chamado e foi até o inferno para ver como que era o inferno. Aí eu comecei a escutar, né? Eu acredito que Deus ele dá sim visões, né, para as pessoas. Isso é um dom do Espírito Santo, mas infelizmente tem pessoas mentindo, gente. Tem pessoas que mentem. Aí essa senhora começou a falar que o anjo Gabriel levou ela até o inferno. E ela foi lá. E ela disse que era um lugar horrível, de muito sofrimento. Disse que tinha um monte de macumbeiro lá. E ela falou que tinha uma parte que era só dos cabelos. E ela falava assim, gente, o que que é isso aqui? Aí ele falava assim, isso aqui é de todas as mulheres que pintaram o cabelo, elas estão todas aqui. Gente, aonde está escrito que quem pintar o cabelo vai pro inferno? Aí eu peguei e parei até de assistir o vídeo, porque eu achei um absurdo falar uma coisa dessa. Falar que quem pintar o cabelo vai pro inferno. Que isso, gente? Então tem muitas pessoas que estão mentindo. Eu não sei se elas tiveram. Às vezes a pessoa teve um sonho, às vezes não é por maldade, sabe? Às vezes ela teve um sonho, ela ficou muito emocionada. Afinal de contas, somos seres humanos e estamos expostos a ter o quê? Emoções. De acreditar. Quem aqui, quando era criança, já sonhou que estava voando e ficou o dia inteiro tentando voar porque acreditava que era verdade? Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu de eu sonhar que eu estava voando e foi tão emocionante, foi tão real que eu acreditava que aquilo ali eu podia fazer. E eu ficava me jogando do sofá tentando voar. Eu fiz isso. Então, assim, às vezes não é nem por maldade dela, às vezes ela sentiu no emocional dela que aquilo era muito verdade. E ela quis, né, colocar para as pessoas e tal. Só que o que nós temos que fazer? Buscar a direção na palavra de Deus. Isso aqui que eu sonhei, está escrito assim? Às vezes esse sonho dela significava o quê? Olha, tem muitas pessoas achando que vão ser salvas pela graça, mas eu estou vendo o pecado que ela sabe que é pecado e não está se arrependendo. E tem pessoas que estão aqui porque foram alertadas diversas vezes e o que elas levam como bobo, como a pintura de cabelo que é bobo, é um pecado que ela não está observando. Porque realmente, que nem Jesus falou que adultério tem os 10 mandamentos, né? Adultério é um pecado. E tem homem que acha o quê? Não, só vou estar pecando se eu fisicamente ficar com a mulher. E não é verdade. Jesus fala que se apenas com um olhar, você olhar com um olhar de malícia para outra mulher, você que é casado, você está adulterando.
Você viu uma mulher, sentiu desejo na internet visual, você está pecando. E Deus já te mostrou que isso é pecado, porque Jesus falou que isso é pecado. Aí você fala: ah, não, mas eu nem tô fisicamente, é só olhando. E Deus já te mostrou que aquilo é pecado. Então, às vezes, o sonho dela tinha uma interpretação, às vezes, sim, Deus quis mostrar para ela, mas ela não foi buscar o quê? Pela Bíblia. Porque a gente tem que identificar as coisas pela palavra. Nós conhecemos um falso profeta quando ele coloca ou tira coisas da palavra de Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode colocar coisas a mais que não está na palavra e nem tirar coisas que não estão na palavra. Isso é muito sério. E tem pessoas colocando coisas, acho que Deus fica olhando e falando: meu Deus, olha só, inventando que está na Bíblia para se beneficiar, inventando que está na Bíblia só porque não gosta de tal coisa, aí fica julgando a pessoa. Deus está vendo tudo, gente, então a gente tem que tomar cuidado. Antes da gente falar alguma coisa, nós temos que ver, peraí, Deus disse isso, está escrito na palavra que não pode, como que foi a situação que isso aconteceu? A gente tem que olhar tudo isso. Bom, a gente. E outra coisa, quando a gente busca, né? Que nem uma pessoa falou assim: minha ex-namorada era crente e queria viver assim, se vestindo como pessoa do mundo. Quando a gente busca, né, por Deus, quando a gente lê a palavra, quando a gente ora todos os dias, o Espírito Santo, a gente começa a se encher do Espírito Santo e ele começa o quê? A nos incomodar com certas coisas. O Espírito Santo, ele te dá um toque. Ele fala: ó, isso aqui não tá legal. Tem que mudar isso aqui. Só que para isso que a gente precisa, para a gente ouvir a voz do Espírito Santo, a gente precisa se esvaziar da gente e se encher dele. E como que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, orando, se aproximando de Deus. Aí a gente começa o quê? A ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas, cada pessoa tem um jeito. Às vezes, o meu jeito de falar você vai gostar. E eu vou te trazer para Deus. Você vai se aproximar de Deus. Tem outras pessoas que falam de um jeito totalmente diferente de mim e outras pessoas vão gostar. E Deus também está usando aquela pessoa, porque ela está aproximando outras pessoas de Deus, né? Para dar um alerta. Então, assim, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai ter um estilo, mas se for algo que Deus não gosta, ele vai começar a incomodar, desde que você se encha dele, da verdade dele. Não de você ouvir só o que é bonito, o que é belo. Não, tem muita história aqui que não é bonita, que tem coisa mesmo que aconteceu, coisas pesadas, e que não foi Deus que fez, foi o humano que fez. Mas tá aqui como exemplo, ó, não faça igual. Isso aqui não é legal. Isso aqui não é legal, né? Então, eu concordo assim, a mulher, ela não tem que andar, né, sem se cuidar de jeito nenhum, né, ficar toda largada só porque é crente, eu não concordo com isso. Mas a gente também tem que ter discernimento. Não adianta eu pegar, colocar um decote aqui e vir falar com vocês, né? Vocês vão se sentir constrangido, eu vou me sentir mal também. Não é porque eu vou ver uma mulher com decote, eu vou ficar julgando ela, mas eu sei que para mim não é legal. Não é legal que eu fique exposta aqui, sabe? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? De saber. Mas tem muitos crentes sem noção. A humanidade tem muita gente sem noção. Crente, não crente, ateu, pessoal que vai para essas religiões afros. Tem todo tipo de pessoa, gente. Independente da pessoa ser crente ou dela não ser crente, a humanidade é sem noção. Tem muita pessoa sem noção.
Obrigada por compartilhar a verdade. Imagina, eu só estou falando aqui o que está na Bíblia. Aquele que olhar para uma mulher ao ponto de desejar, já adulterou com ela no seu coração. Exatamente. Foi isso que Jesus disse. A falta de senso crítico pode levar ao sofrimento alheio. Uma palavra mal interpretada pode levar a um julgamento sem sentido. E Deus falou o quê? Para a gente não julgar as pessoas. Nós temos que amar o próximo. Nós temos também que se colocar no lugar das pessoas. Às vezes tem uma pessoa fazendo uma coisa, gente, às vezes aquela pessoa nem sabe que aquilo é errado, às vezes são experiências que ela teve, né, no passado dela. Claro que Deus conhece o coração dela. Tem muitas pessoas que pensam assim, ai, eu não sei que é pecado, e Deus sabe que ela sabe. Então ninguém zomba de Deus, ninguém brinca com Deus. Mas sim, existem casos que a pessoa, ela tá fazendo coisas que ela não sabe que é errado. Às vezes ela veio de uma educação assim, às vezes ela não aprendeu muitas coisas e ela tem aquele comportamento, né? Então não cabe a gente ficar julgando as pessoas. A gente tem que procurar consertar as pessoas com o nosso exemplo, orando por aquela pessoa, levando a palavra de Deus para as pessoas, né? Não julgando as pessoas. Eu vou pelo que a Bíblia diz. Isso mesmo. Nós temos que ir pelo que a palavra de Deus nos diz. Não adianta a gente ficar colocando coisas na Bíblia, sabe? Falando que não, isso não pode ou não, isso pode, porque nos convém. Não adianta. Minha namorada era 11 anos mais velha que eu. Chegou gente falando que isso era errado, porque o homem tem que ser cabeça da casa. E como que eu, mais novo, vou ser o cabeça da casa? Então, essa questão de idade, isso, então, são pessoas julgadoras, né? Tem pessoas que gostam de julgar as pessoas, né? O fato de você ser. Tem muito homem que é mais velho e que não tem posicionamento de homem. E como que o homem vai ser o cabeça? Ele tem que buscar a Deus, para ele entender, para ele ter direção, para ele fazer as coisas seguindo o que está na palavra de Deus, para ele se encher do Espírito Santo, se encher de Deus. Aí ele vai ter posicionamento do quê? De um homem de Deus. Ele vai ser o cabeça. Então está no comportamento, não na idade. Tem pessoas que demoram muito para evoluir, mesmo tendo uma certa idade. E tem pessoas que são super jovens e conseguem amadurecer, né? Muito mais rápido. Então, não é a idade, gente. Não é a idade, é a cabeça da pessoa. É a comunhão que ela tem com Deus. Ela tem que o quê? Se encher do Espírito Santo de Deus para Deus guiar ela, as atitudes dela. Assim como a mulher. Não é porque ela é mais velha que ela tem que, sabe, ser autoritária só porque ela é mais velha. Ela tem que se encher da palavra de Deus para ela ter o quê? Direção, né? Direção de posicionamento, porque a mulher é como se ela fosse o corpo e o homem é como se fosse a cabeça. Mas o homem, ele tem que se sujeitar a quem? A Deus. O homem tem que se sujeitar a Deus. Deus é a cabeça do homem, que é o corpo. Então, é uma escadinha maravilhosa. A mulher ela tem que ser submissa ao homem, mas o homem tem que ser submisso a Deus. E Deus ele deixou isso aqui tudo o quê? Justo. O homem tem que honrar, respeitar, prover, né? A mulher tem que apoiar o homem, tem que amar, tem que ajudar, tem que respeitar também. Então a Bíblia deixa tudo escrito. E não é uma questão de idade, é uma questão de posicionamento, né? Não de idade.
Então as pessoas elas julgam, elas falam, elas querem impor coisas que Deus não deixou escrito. Não sou chegado em religião, mas você é muito sábia. Gostei das suas lives. Que bom que você gostou. Nós temos que ser pessoas que buscam a Deus, que buscam a palavra, né? Nós temos que ser religiosos. Por quê? Porque temos que estar em constante oração com Deus. Nós temos que estar buscando a Deus todos os dias, sem cessar, orando sem cessar, mas não se apegando a doutrinas que o mundo impõe. Não que você não possa ir para a igreja, tem igreja que pode ser legal para você, né? Mas você tem que ir pelo que a Bíblia fala. Pelo que Deus é o guia prático, é a palavra de Deus. Não é o que a igreja fala. Tem igreja que impõe tal coisa, tem outra igreja que impõe outra coisa. E você vai procurar na Bíblia e não tem. Não tem. Então, nós temos, gente, que ser oferta viva para Deus. Nós temos que se conectar com Deus. Nós somos. Cada pessoa é um pedacinho da igreja. E Jesus Cristo é a cabeça. Nós somos pedacinhos do corpo de Deus. Nós temos que ser assim. Nós temos que buscar por Deus, conhecer a palavra, estudar. Gente, assim, eu não faço live durante sábado, eu faço live todos os dias, mas de sábado eu não faço, que é o dia que eu pego para descansar, sabe? Então eu vou ter que encerrar essa live, tá bom? Mas eu vou voltar aqui na madrugada de sábado para domingo, tá bom? Eu volto aqui todos os dias, eu amo ler a palavra de Deus. Então aqui nós aprendemos lições maravilhosas que estão na Bíblia, tá bom? Olhar para os nossos filhos, ter prudência, o mundo é perigoso. Mesmo Jacó sendo um homem de Deus, a filha dele foi violentada. Não agir com violência, gerando mais violência, buscar a direção de Deus antes de tomar atitudes, né? Saber também que quando a gente comete um erro, nossa família inteira pode pagar por esse erro. A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, uma atitude que você tem, né? Você pode colocar a sua família em risco, igual esse moço que violentou a filha de Jacó fez. Os filhos de Jacó não consultaram a Deus, agiram com mais violência. Não é isso que Deus quer. Nós temos que consultar a Deus antes de tomar atitudes, né? Então a gente aprendeu isso nesse capítulo e amanhã tem mais live, tá bom? Irmã, vejo gente falando. Eu vou terminar aqui de ler os comentários de vocês. Vejo gente falando que Elias teve depressão profunda, mas pelo que li na Bíblia, Elias teve um momento de depressão e não ficou com depressão profunda. Por que que é tão importante, né, a gente orar? Porque grandes homens, né, que passaram pela Bíblia, eles mostram que ele sentiu o quê? Mesmo ele sendo homem de Deus, eles estando ali com Deus, ele sentiu o quê? Tristeza. Eles passavam por momentos difíceis. Então, por isso que a gente tem que orar, para Deus fortalecer a gente. Elias, depois que ele teve esse episódio, que ele pediu até para morrer, ele conversou com Deus, os anjos de Deus consolaram Elias, e Elias teve ainda mais uma longa jornada até ele ser arrebatado, né? Deus fortaleceu ele por muitos dias no deserto. Deus ainda deu muitas coisas para ele fazer. Então Deus o que? Fortalece, né, a gente. Quando Jesus orava, ele falava: Deus, se puder, me livra disso, mas que seja feita a tua vontade. Então, nós temos que orar para Deus fortalecer, para que seja feita a vontade de Deus, mas que a gente tenha o quê? Sabedoria para lidar com aquelas situações, porque humanamente falando, nós somos incapazes, nós somos muito fracos. Então, por isso que a gente tem que orar.
Elias, assim como Jesus, assim como Jacó, eles passaram por momentos de aflições, assim como nós passamos. Deus deixou isso escrito para você, para mim saber que nem sempre vai ser legal, nem sempre a gente vai estar bem, não vai ser todos os dias que vai estar tudo maravilhoso. Vai ter dias que a gente vai estar mal. E Elias passou por isso, e a história dele ficou registrada, porque até grandes homens da Bíblia passaram por sufoco, assim como a gente passa também. Estudar a Bíblia é o caminho, verdade. Bons ensinamentos, você está fazendo um ótimo trabalho, que bom que vocês estão gostando. Bom, gente, a paz do Senhor de todos, tá bom? Vou encerrar por aqui. Amanhã tem mais uma live. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela tua santa palavra, Senhor. Que cada palavra, cada exemplo que teve aqui nesse capítulo, a gente possa se tornar pessoa melhor, a gente venha ter mais discernimento, a gente venha entender que precisamos orar, precisamos entregar as coisas nas suas mãos, mas que também temos que pedir direção, sabedoria e nunca mentir sobre a sua palavra, sempre estar alinhado à sua palavra, meu Pai. Nos proteja, nos guia, nos dê sabedoria, é o que pedimos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa todas as pessoas que entraram aqui nessa live, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Gente, fiquem todos com Deus e não se esqueçam de orar. Converse com Deus. Feche a porta do seu quarto, ora com Deus, que Ele vai te escutar e você vai ter mais intimidade com Ele, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.